Boa tarde, gente. Vamos lá? Vamos continuar o transformismo ou evolucionismo? Então, agora eu vou apresentar para vocês Jean-Baptiste Lamarck, que foi um dos cientistas aí naturalistas, né, a colaborar trazendo um pouco de conhecimento, né, muito conhecimento, por sinal, porque data-se aí em torno de 1800, 1810, e ele tentou, né, explicar como as espécies se adaptavam ao ambiente em que elas vivem. Por exemplo, por que o tamanduá ele tem aquele bico tão comprido, né? Por que o flamingo tem as pernas tão compridas? Ou por que a visão das topeiras, por exemplo, ela é falha, ela é reduzida? Claro, as ideias de Lamarck, elas não puderam ser assim, serem consideradas 100% de veracidade. Por quê? Porque ele baseou as suas ideias nessas 4 leis aqui. Então, nós temos o aumento da complexidade, isso daí até que a gente considera como algo razoável. Por quê? Porque nós tínhamos seres uni- e pluricelulares. Os pluricelulares, eles tendem a se organizarem de uma maneira diferenciada, vocês já viram, então formam os tecidos, vão dar origem aos órgãos, aos sistemas, ao organismo, um organismo muito mais funcional, né? E ele diz ali que os órgãos eles vão surgir de acordo com as necessidades impostas pelo ambiente. Então, o ambiente ele vai ditar o que é necessário àquele organismo para que ele possua, para que ele consiga sobreviver naquele local. E daí nós temos duas, que é essa número 13 e essa número 4 aqui, que são duas leis muito importantes. Então ele diz lá que os órgãos eles vão se desenvolver ou atrofiar em função do seu uso e desuso, e ele também relaciona a herança do adquirido, ou seja, uma característica que aparecer numa geração vai ser transferida para as gerações futuras. Claro, gente, isso aí não é um processo rápido, é um processo lento, né? Não é algo instantâneo, vai demorar gerações, anos e anos para que tudo isso aconteça, né? Ele tentou explicar as modificações, só que se a gente for pensar, por exemplo, pelo flamingo, as aves que seguem essa linha do flamingo, num passado distante, como que elas eram? Elas tinham as pernas curtas, só que elas tinham que fazer um certo esforço para caçar o peixe na água. E daí o que aconteceu? Seguindo as ideias de Lamarck. Essas pernas, devido a esse esforço produzido, elas foram aumentando de tamanho e deram a esse grupo de animais essa facilidade em caçar o seu alimento. Agora, se a gente pensar nessa mesma ideia aí, né, da lei do uso e desuso, tudo aquilo que eu uso, à medida que o tempo passa, ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando melhor. Pensem na nossa visão. Sem considerar, não vamos nem considerar os problemas de visão que nós podemos ter ao longo da nossa vida, né? Eu já nem posso servir de exemplo, mas vamos pensar uma pessoa que não tem nenhum problema de visão. Então, ao longo da sua vida, ela vai usar tanto os seus olhos que quando ela chegar aos 70 anos, ela vai estar em perfeita visão. Isso não acontece, né, gente? Então, à medida que o tempo passa, essa visão ela vai ficando um pouco mais enfraquecida, né? Hoje, o tanto que a gente usa de computador, celular, e a gente tem essa luz incidindo diretamente em nossos olhos, então nós temos esses problemas de visão ao longo da nossa vida. Então, assim, já não consegue se encaixar dentro da ideia de Lamarck. A questão da complexidade, da necessidade, são assuntos que ele aborda porque ele sabe que surgiram organismos diferenciados, né? A necessidade também é uma questão de adaptação. Então, para que as espécies pudessem viver naquele ambiente, elas começaram a se desenvolver. E daí a gente tem aqui na página 295 uma série de características nas quais Lamarck faz referência e levando em consideração
as ideias desse processo de evolução pelo qual ele defende, quais seriam as características que esses animais apresentam para que eles consigam sobreviver no ambiente em que eles vivem. Então, olhem só, eu vou pegar aqui um dos exemplos, né? Então, olhem, as primeiras cobras, ele diz que elas seriam dotadas de pernas, de patas. Só que com o passar do tempo, elas desapareceram devido à falta de uso dessas patas, dessas pernas ali. E daí a herança do adquirido é aquela característica que vai ser passada de pai para filho, né? Então, uma característica que existiu na minha geração vai passar para a geração futura e assim sucessivamente, como eu disse para vocês, não num processo instantâneo, mas a longo prazo. Gente, só que essas ideias de evolucionismo, transformismo, citadas por Lamarck, gente, ele não tinha nem conhecimento ainda sobre o DNA, ele não tinha nada assim, o seu conhecimento era restrito. Então, assim, dentro da quantidade de informação que ele possuía, ele ainda conseguiu organizar ideias que fazem um certo sentido, mas que dentro da comunidade científica deixou falhas, deixou a desejar. Quero que vocês peguem a atividade 2 e ali nós temos uma imagem e diz assim: as toupeiras têm olhos extremamente pequenos e são praticamente cegas. Elas vivem em tocas e túneis debaixo da terra durante quase toda a vida. Como Lamarck explicaria os olhos pequenos das toupeiras? Gente, por que elas têm uma visão reduzida? Lei do uso e desuso. Então, elas não necessitavam de uma visão apurada. Por quê? Porque elas viviam em tocas e túneis. Então, elas não precisavam de claridade. Então, o que aconteceu? Os olhos foram atrofiando porque elas deixaram de usar, certo? Então, respondam aí essa atividade 2 e fica logo abaixo aí uma atividade para vocês estarem fazendo no caderno, tá? Até mais, tchau!